Graça e paz, igreja Shekinah, família Shekinah, nós louvamos a Deus por mais essa oportunidade de podermos estar gravando essa palavra para os vossos corações, para que vocês possam ser mais edificados através dessa palavra. Nós queremos agradecer também a vocês que nos acompanham, nas redes sociais. Que Deus continue abençoando a sua vida e a sua família, no nome de Jesus. Amém. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor.
vamos entrar, amados, agora na palavra, amém? Na palavra esperada para esse dia aos vossos corações. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18, onde o apóstolo Paulo fala que: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, juntamente com eles, seremos arrebatados nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Amados, estamos vivendo, o Brasil e o mundo, dias difíceis nessa pandemia, onde o desespero, a aflição, o medo assolam as vidas. Mas eu quero trazer para vocês nesse dia que ainda não é o caos. O caos verás quem ficar depois do arrebatamento. É necessário, queridos, que nós entendamos que diante dessa situação, o próprio Jesus falou em João 16:33, que no mundo nós passaríamos por aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E diante, queridos, dessa situação, dessa adversidade, dessa dificuldade da qual o Brasil e o mundo está passando, eu e vocês somos mais que vencedores. Amém? Por isso temos que crer nessa palavra, queridos, que diante dessa situação, o Jesus, o nosso Senhor, já nos avisou que eu e vocês tivéssemos bom ânimo, porque há promessa, queridos, para a vinda do Senhor. E a palavra de Deus nos fala, o próprio Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 3, o próprio Jesus diz: não se turbe os vossos corações, crede em Deus, também crede em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for, voltarei outra vez, para que onde eu estiver, estejas vós também. Então há uma promessa, queridos, aqui no Evangelho de João 14, do 1 ao 3, da vinda do Senhor Jesus. E essa vinda que ele nos fala aqui, queridos, é o arrebatamento da igreja. Estamos esperando, queridos, a vinda do Senhor, e está para acontecer o maior evento que está para acontecer na face da terra, o arrebatamento da igreja. E uma coisa, queridos, que eu quero chamar a atenção de vocês, diante dessa pandemia, diante dessa dificuldade, desses problemas que o país e o mundo se encontram, queridos, eu quero dizer para vocês que Jesus já falou, tinha falado para mim e para vocês, que eu e vocês tivéssemos bom ânimo.
para que nós não venhamos desanimar, para que nós não venhamos esmurecer diante da circunstância e desses problemas, porque Ele virá para buscar a igreja. Eu e vocês, queridos, temos que estarmos preparados para o encontro com o Senhor nos ares. E muito me chama a atenção, queridos, nesse preparo da igreja, é a parábola das 10 virgens, em Mateus 25, do 1 ao 10. A palavra de Deus me chama a atenção que era 10 virgens, mas só 5, queridos, estavam preparadas, porque a palavra de Deus diz que 5 eram prudentes e 5 eram nécias. As prudentes, elas procuraram se preparar, se encher do azeite do Senhor, para quando o noivo chegasse, ela estivesse preparada. Queridos, diante dessa circunstância da qual o país e o mundo se encontra, eu entendo que Jesus permite essa situação para que o seu povo, querido, viesse se preparar. Para que nós pudéssemos, amados, tão somente refletir diante dos acontecimentos, que eu e vocês temos que estarmos preparados. Quando o Senhor vier buscar a igreja, nós subirmos para estarmos com Ele para todo o sempre. Amados, ainda não é o caos. Verás quem ficar depois do arrebatamento. A palavra de Deus nos fala desse arrebatamento. E no momento do arrebatamento, queridos, milhões e milhões de pessoas vão ser tiradas dessa terra. Nenhum momento, a palavra de Deus nos diz que é um fechar e abrir de olhos. Todos, amados, serão tirados dessa terra, serão arrebatados dessa terra para o encontro com o Senhor nos ares. Por isso que nós temos, queridos, que nos prepararmos para esse momento, queridos, que pode ser a qualquer momento, pode ser em qualquer dia, em qualquer hora desse tempo que nós estamos vivendo, porque eu entendo que nós somos a geração do arrebatamento. Por isso que nós temos que estarmos preparados, como essas 5 virgens prudentes estava preparada para ter o encontro com o noivo, para entrar nas bodas com o noivo. E eu e vocês temos que estarmos preparados, queridos, porque após o arrebatamento, o caos vai estar acontecendo aqui na terra, onde as pessoas vão estar desaparecendo. Aí vem o desespero das pessoas, vem a aflição das pessoas, vem o medo das pessoas que não sabem o que aconteceu, mas o seu parente desapareceu e essa pessoa está desesperada procurando, muitos sem saber o que aconteceu. Mas para aqueles que sabem, queridos, o que aconteceu, o desespero vai ser maior, porque conhecia a verdade, mas não estava preparado para esse encontro com o Senhor. A palavra que nós lemos, amados, o apóstolo Paulo começa a ter um argumento aqui com a igreja de Tessalônica. Essa igreja aqui, queridos, eles não estavam sabendo o que iria acontecer com aquelas pessoas que estavam morrendo e não sabia para onde ia, porque Jesus não tinha voltado ainda. A palavra de Deus nos diz que Paulo agora tem um diálogo com esse povo aqui, para que eles não fossem ignorantes, para que eles pudessem saber o que iria acontecer, para que eles não fossem, queridos, como aqueles que não tinham esperança, como aqueles que não tinham a salvação. Mas Paulo queria esclarecer para eles que aqueles que tinham esperança, aqueles que tinham salvação em Cristo Jesus, iria ressuscitar.
E o texto que nós lemos, queridos, ele começa a nos explicar. No versículo 14, queridos, ele fala: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Amém, amados? A palavra de Deus me chama muito a atenção aqui, aos que dormem em Jesus. Queridos, a palavra de Deus nos diz que quem dorme e quem morre é o corpo físico. O espírito, queridos, está vivo com o Senhor. Onde, aqui nesse versículo 14, a palavra de Deus diz que o mesmo Senhor enviará, queridos, aqueles que dormiram em Cristo, virá com Jesus Cristo. Então, esse Espírito, queridos, que está com Cristo, na vinda do Senhor Jesus, virá com Ele para entrar no corpo que foi morto. E ali vai ressuscitar, vai receber um corpo incorruptível. Quando chegamos aqui no versículo 15, ele diz: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então o apóstolo Paulo está dizendo que eu e vocês que estamos vivos, amados, não vamos, amados, se antecipar aqueles que dormem, porque os que dormem, queridos, vão ser ressuscitados primeiro para ter um encontro com Jesus nos ares. E no 16 diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, aleluias, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então a palavra de Deus nos fala, queridos, que nós não precederemos, nós que estamos vivos, não precederemos aqueles que morreram, porque primeiro os que morreram em Cristo, amados, vão ressuscitar primeiro. Mas no versículo 17, queridos, diz algo para mim e a você que estamos vivos. Ele diz: depois nós, eu e vocês que estamos, queridos, na presença do Senhor, eu e vocês lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, diz a palavra de Deus, depois nós, o que ficarmos vivos, juntamente com eles quem? Com os que ressuscitaram, com aqueles que morreram, vamos, queridos, ser arrebatados, seremos arrebatados, diz a palavra de Deus, nas nuvens ao encontro com o Senhor nos ares. Então, queridos, há uma promessa do Senhor, de eu e vocês, queridos, revermos os nossos entes queridos, aqueles que morreram em Cristo Jesus. Nesse momento do arrebatamento, queridos, vamos nos encontrar com eles e ali estaremos indo com ele para o encontro com o Senhor nos ares, e ali estaremos com ele para todo o sempre. É necessário, queridos, que nós que estamos vivos venhamos estar preparados para esse encontro. A palavra de Deus e o louvor que foi cantado, queridos, diz que ele virá em um fechar de olhos. Então vai ser rápido. Eu e vocês temos que estarmos preparados para esse encontro com o Senhor. Ele não vai esperar ninguém se preparar. Temos que estarmos preparados para esse grande encontro com o Senhor. E o que me chama a atenção, queridos, que depois desse encontro aconteceu o arrebatamento da igreja. O caos
vai começar aqui na terra. O desespero das pessoas, queridos. Aqueles cristãos que estavam dirigindo um carro, queridos. O carro vai estar andando sozinho. Os aviões vai estar sendo conduzido pelo cristão. O avião também vai estar sendo ali conduzido sozinho, queridos. Carros vão estar se batendo, avião vai estar caindo, vai estar uma catástrofe, queridos, aqui na terra. Um desespero, um caos, queridos, acontecerá aqui na terra no momento do arrebatamento. E depois, queridos, do arrebatamento, começa a tribulação para aqueles que ficaram. Aí é que vai ser pior. Por isso, essa mensagem, queridos, para despertar vocês que ainda não tiveram encontro com Jesus, que ainda não entregou sua vida a Jesus como único Senhor e Salvador de sua vida. Esse é o momento, porque nós estamos vivendo dias difíceis, onde podemos ver, amados, os sinais da vinda de Cristo, e Ele está às portas. Ele está às portas. Por isso que as pessoas têm que acordar desse sono. As pessoas têm que ficar apercebidas para os sinais da vinda de Cristo, para o momento estar preparado. Você que ainda não aceitou a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, eu quero dizer que a única maneira, a única forma para você estar preparado para o grande dia, o arrebatamento da igreja, é ter entregue a vida a Jesus e permanecer em obediência à sua palavra. Esse momento, a palavra de Deus diz que quando Jesus vier buscar a sua igreja, todos que estiverem preparados, queridos, irão ao encontro com o Senhor nos ares. E nesse momento que a igreja foi arrebatada, começará, queridos, a tribulação de 7 anos aqui na terra para aqueles que ficaram. E o que me chama a atenção, queridos, que as pessoas que não leem o livro de Apocalipse, muitos cristãos e muitas pessoas têm medo de ler o livro de Apocalipse, porque o que vê no livro de Apocalipse é catástrofe, é coisas terríveis. E eu quero dizer, queridos, que essas coisas terríveis que irão acontecer, queridos, é na tribulação. Uma tribulação de 7 anos, onde a palavra de Deus nos diz que vai ser 3 anos e meio e depois a grande tribulação de 3 anos e meio. Fecha 7 anos. E o que me chama a atenção, que nesse tempo, queridos, vai ser um tempo de juízo de Deus aqui na terra, nesse tempo, onde, queridos, o Espírito Santo já foi com a igreja, e quem vai estar reinando aqui na terra é a trindade satânica, Satanás, o anticristo e o falso profeta. Aí é que vai ser perseguição, aí é que vai ser aflição, aí é que vai ser sofrimento, queridos, principalmente nos 3 anos e meio, nos 3 últimos anos dos 7 anos. A palavra de Deus nos fala, queridos, dos 3 julgamentos que vai haver no período da tribulação. O primeiro é, e eu quero chamar a atenção de vocês, que fala em Apocalipse 6, do capítulo 6 até o capítulo 8, versículo 5, fala dos 7 selos. O segundo juízo, da qual eu quero chamar a sua atenção, é também em Apocalipse, capítulo 8, versículo 6 a o capítulo 11, ao versículo 14, é o segundo juízo das 7 trombetas.
É esse juízo também que vai estar acontecendo na tribulação para aqueles que ficarem. E o terceiro juízo em Apocalipse, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 21, fala sobre as 7 taças. Esses juízos, queridos, que vai acontecer na tribulação para aqueles que ficarem, é a ira de Deus para aqueles que não receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e tiveram a vida aqui de qualquer jeito. Muitos que aceitaram a Cristo e ficaram de qualquer jeito vão ficar também para a grande tribulação. Fala, queridos, que 7 selos vão ser abertos logo após o arrebatamento da igreja. E o que me chama a atenção no capítulo 6 de Apocalipse, que inicia, queridos, essa tribulação, e onde o anticristo, amados, vai ter liberdade para se manifestar aqui na terra. Diz a palavra de Deus no capítulo 6, versículo 1 e 2, precisamente, que eu quero ler só esses aqui para vocês. E vocês em casa verão os outros textos do que irá acontecer para aqueles que vão ficar depois do arrebatamento. O versículo do capítulo 6 de Apocalipse diz: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi uma das 4 criaturas dizendo, como em voz de trovão, vem e vê. Amém? Aí me chama a atenção o versículo 2: e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado em cima dele tinha um arco. Amados, tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Queridos, a palavra de Deus nos fala desse cavalo branco. E esse cavaleiro que está sobre esse cavalo branco, queridos, eu quero trazer para vocês que não é Jesus Cristo. É o anticristo, queridos. É o momento da qual ele vai estar sendo liberado para manifestar, queridos, aqui na terra, a obra satânica que ele vai estar fazendo aqui. O que ele vai estar fazendo, queridos, aqui para perseguir o povo de Israel. A palavra de Deus nos diz, queridos, que nesse momento ele surgirá. Ele surgirá. E o que me chama a atenção, queridos, que ele aparecerá aqui, representando, amados, um príncipe, aquele que veio para poder trazer paz. Mas eu quero dizer para vocês que é uma falsa paz, que ele vai querer trazer para essa terra, para tentar persuadir as pessoas, falando, queridos, ou se colocando como ele se fosse o salvador da pátria, diante do caos que está acontecendo na terra. Ele surgirá, queridos, e a palavra de Deus nos diz, em Daniel, capítulo 9, versículo 27, ele fará um pacto, amados, de 7 anos com a nação de Israel. Mas a palavra de Deus nos diz que durante 3 anos e meio ele quebra esse pacto, amados. E ali começa a perseguição cerrada contra o povo, a nação de Israel, para destruir. Ele fará esse pacto, mas no meio do ano, no meio dos 7 anos e meio, 3 anos e meio, ele quebra esse pacto e começa a perseguição. Onde, queridos, hoje nós estamos vivendo, queridos, no país onde algumas pessoas já estão usando, amados, o chip
estão usando o chip, eu quero dizer que esse chip é opcional nesse momento. Nesse momento é opcional. As pessoas decidem usar eles ou não. Mas é um pré-projeto, queridos, para ser aprovado para quando esse governo geral, o anticristo, esse líder mundial, queridos, ele assumir. Desse momento que ele assumir, ele vai impor como uma lei para que todos venham usar, queridos, esse chip. E esse chip terá o número, queridos, da besta, que é 666. Então, amados, vai ser uma lei. Ele vai impor para que todos venham usar. E vai haver perseguição. Aqueles que não usar, queridos, e aqueles vai ser forçado a negar a Jesus Cristo. Porque é nesse momento, queridos, de perseguição que nasce, amados, que nasce o Israel, aqueles que vão estar aqui na tribulação, que vai estar evangelizando aqueles que ficaram. Muitos, queridos, vão estar abrindo os olhos, vão estar nascendo, porque vai estar reconhecendo Jesus como o Senhor. Vai entender que Jesus voltou, o Messias já tinha vindo e eles rejeitaram o Messias, o nosso Senhor, e crucificaram. Mas o anticristo, queridos, vai se posicionar como o Jesus Cristo, como o próprio Deus. Mas eles, amados, não aceitarão e muitos vão morrer por causa dessa perseguição. E me chama a atenção que a palavra de Deus nos diz, queridos, que essa perseguição do anticristo, queridos, contra a nação de Israel, para destruir o povo de Israel. E ali irá, queridos, uma perseguição serena contra o povo de Israel. E ali, no final, queridos, eles a destruírem, chegando a destruir o povo de Israel. A palavra de Deus nos diz, queridos, que surgirá do céu Jesus Cristo, e ali com o sopro de sua boca destruirá ali o anticristo e aqueles exércitos que está com ele. Então, queridos, na segunda vinda de Cristo, ele virá com a igreja e virá e destruirá o anticristo. E ali começará, queridos, a última dispensação, a dispensação milenar, onde, queridos, Satanás vai ser preso durante 1000 anos. E começará, queridos, um tempo de paz aqui na terra, um tempo de 1000 anos. Mas antes disso, queridos, acontecerá esse caos, a grande tribulação. Não queiram ficar, queridos, não queira subir para ter um encontro na segunda vinda com Jesus, para reinar o período milenar, depois de passar na tribulação, mas queira subir no arrebatamento, na primeira vinda do Senhor, no arrebatamento, queridos, nesse arrebatamento, não na segunda vinda, mas no arrebatamento, onde estaremos com o Senhor para todo sempre. Porque aqueles que ficarem, queridos, os que não aceitaram a Cristo e os que não tinham vida com Cristo, que viviam de qualquer jeito, os falsos profetas, aqueles que pregavam e não viviam a palavra, vão ficar para a grande tribulação. Esse é o tempo que o Senhor leva as pessoas ao arrependimento, aqueles que estão em posição errada, se consertar e reconhecer o Senhor como o Senhor
e Salvador de suas vidas. Queridos, não queiram ficar para o caos que está para acontecer depois do arrebatamento da igreja. O que está acontecendo no Brasil e no mundo, queridos, não é nada para o que vai acontecer depois que a igreja for arrebatada. Segue esse alerta para você, para que você não venha ficar, mas que você venha se posicionar como um cristão autêntico para subir no arrebatamento e não ficar para a tribulação. Ainda não é o caos. Verás quem ficar depois da tribulação. O que vai ser o caos é para quem vai ficar, é que vai ter o sofrimento. Esse sofrimento, queridos, desses dias que nós estamos passando, dessa pandemia, dessa quarentena, de podermos ficar em casa sem poder sair como saíamos outrora, queridos. É o tempo que o Senhor está nos dando para que eu e vocês possamos, amados, nos aproximar mais de Deus, para buscarmos mais Deus através da oração, através da tua palavra, estarmos mais juntos com a nossa família, em comunhão, em unidade e amor. É esse tempo onde a igreja, queridos, e as pessoas têm que estar solidária às pessoas, ajudando uns aos outros em amor. Tome posse, queridos, dessa palavra, porque Jesus está voltando. E eu pergunto, você está preparado ou preparada para se encontrar com Ele? Fica essa palavra para o seu coração. Amém? Essa foi a palavra que Deus ministrou ao meu coração para compartilhar com vocês nesse dia. E eu quero orar com vocês nesse momento. Amém? Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, queremos te render graças, Senhor, por essa palavra, Senhor, de despertamento para aqueles que não estão preparados, que venham se preparar, porque o Senhor está voltando e o Senhor não vai esperar, Pai, que as pessoas se preparem, porque o Senhor tem dado tempo para as pessoas se arrependerem e se posicionar, Pai, na posição da qual o Senhor chamou. Por isso, Pai, continua segurando em nossas mãos, Pai, para que possamos continuar de pé na Tua presença, preparados para o grande encontro com o Senhor nos ares. E ali estar com o Senhor para todo o sempre. Continua, Pai, guardando a Tua igreja, livrando de todo o mal. Guarda, Senhor, o nosso país, Pai, o Brasil. Guarda, Senhor, as pessoas do mundo, Pai, a ponto delas serem curadas, serem libertas, Pai, desse mal, Pai, nesse momento, dessa pandemia, da qual nós damos uma ordem, Pai, no nome de Jesus, para todo o mal ser paralisados e as pessoas serem curadas, restauradas, no nome de Jesus. Amém. Eu já te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, no nome de Jesus. Que Deus continue abençoando todos vocês. Fiquem na paz.